Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu convidei Gabriel, que faz engenharia de alimentos. Oi, como que tá? Já disse, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos, eu estou no quarto período de 10 de Engenharia de Alimentos e eu curso na UFPE de Recife. Bom, Gabriel, teve muita gente assim com dúvidas, né, sobre o teu curso. Eu sou uma delas. Eu acho que a maioria dos vídeos aqui das pessoas que eu venho trazendo são cursos que eu não conheço muito. Então, ao mesmo tempo que a galera tá aprendendo, eu também tô aprendendo. Eu queria saber o que é o curso de engenharia de alimentos. Acho que essa é a pergunta que eu mais escutei na vida. Essa e tu faz Engenharia de Alimentos, tu deve cozinhar bem, né? Essas são as duas perguntas que eu mais ouvi. Mas, tipo, basicamente, Engenharia de Alimentos é uma ramificação de Engenharia Química. Tanto é que o curso, o nome mesmo é Engenharia de Alimentos, Engenharia Química com foco em alimentos. Então, é basicamente tudo que estuda de engenharia química, mais voltada para o ramo da indústria alimentícia. E segue a tendência do mercado de cada vez mais se especializar. Entendi. Teve uma pergunta do Instagram, que foi de Bezerro 0N. Ele perguntou qual a diferença entre engenharia de alimentos e química. Então, é basicamente isso. Engenharia química, ela estuda mais no amplo, no geral, e tem algumas ramificações, como a engenharia de alimentos, como também a engenharia de petróleo. Ela estuda mais uma parte, só que ela se especializa mais nessa parte, porque é o que o mercado está pedindo cada vez mais. Porque, por exemplo, eu vou estudar 5 anos só de engenharia de alimentos e tem muita coisa que eu não vou saber. Então, quem vai estudar engenharia química também vai estudar engenharia química, engenharia de petróleo, e tipo, mais coisa ainda, aí vai complicando. Então, a tendência do mercado é realmente se segmentar. Uhum. E quais são os campos de atuação? Isso foi a pergunta de algumas pessoas. Duas pessoas, na verdade, perguntaram isso. A Júlia.Ferreira 20 e o Matheus FPP perguntou qual é a real atuação do engenheiro de alimentos na indústria. Basicamente todos os processos industriais voltados para o alimento. Desde a coleta da da matéria-prima, até o estudo de embalagem do produto final. Tudo é feito, desde o estudo microbiológico, o estudo de insumos, aumentar a vida útil, no caso, aumentar a validade, diminuir desperdícios, tudo que envolver o alimento que você consome, desde da coleta até a entrega, engenharia de alimentos trabalha. Tem um exemplo também muito bom, que é um exemplo bem sustentável, que foca em estudo em embalagem. Um avanço da engenharia de alimentos foi criar uma garrafa de água que ela não tem plástico na sua composição. Logo, ela não polui o ambiente. Uhum. Muito legal. Por que tu escolheu esse curso, assim? Tu tinha outras opções? Para ser bem sincero, eu entrei na federal sem nem saber que existia. Na federal, você passa um ano estudando no conjunto de engenharias, que você estuda todas as engenharias, depois de um ano você escolhe qual você quer, dependendo da sua nota Uhum. você entra. E eu nem sabia o que era, eu queria engenharia química. E eu estava certo. Sendo que, com o passar do tempo, eu fui conhecendo os professores, conhecendo os laboratórios, porque em Pernambuco, engenharia de alimentos, existe há menos de 10 anos esse curso na federal. Então ele é muito novo, você conhece muito pouco e tem muito mercado para ele. Então acho que foi uma das coisas que mais me deu vontade e me deu interesse. Massa. Esse engenharia que tu fala é a BI, né? ABI, isso. Então, tu Área de pode, ingresso básico. tu pode explicar como é que é esse processo? Porque eu já vi no SISU, né, que tinha essa Uhum, engenharia BI, mas também tem específico, né? A uhum. engenharia civil, enfim. Aí o que te fez escolher justamente essa engenharia BI? É, Então, eu sempre fui muito interessado em entrar em engenharia. Eu entrei realmente porque, assim, sempre foi meu irmão, ele é engenheiro químico. Então, você entra, você passa um ano estudando as matérias que praticamente todas as engenharias usam, que é cálculo, física, geometria analítica, GGT, que é geometria gráfica tridimensional.
Então, nesse um ano, você vai estudando e, de acordo com a nota que você vai tirando, vai fazendo um coeficiente, uma média geral das notas. E, de acordo com a sua nota, você escolhe sua engenharia e faz um ranqueamento. Dependendo, se tiver 10 pessoas que têm engenharia civil para 8 vagas, as 8 melhores notas entram e as outras duas vão para a sua segunda, terceira, quarta opção, assim sucessivamente. E funciona basicamente assim. Entendi. Legal, tu falou dessa questão que tu já tinha um irmão, já tinha um interesse por essa área. Então me conta mais como foi a tua trajetória para estudar para o Enem, entrar em federal, enfim. Sempre, assim, eu sempre me inspirei muito no meu irmão. Ele também passou na Federal, em Engenharia Química. E ele sempre me contava como era o mercado, como eram as coisas. Me contava tudo. E eu me apaixonei por esse ramo industrial. Trabalhar na indústria sempre, pô, eu via a rotina dele, ele me contando, eu achava massa. Então, tipo, eu sempre me esforcei para isso. No ensino médio, eu estudava no IF de Caruaru, que eu sou do interior, eu sou de Vertentes. E Vertentes é a 40 quilômetros de Caruaru. Aí todo dia eu me acordava 4h30 da manhã para tipo, me arrumar e ir pro IF. Era eu que acordava o galo aqui em casa. E sim, aqui tem galo aqui no interior. Então era muito cansativo, porque era viagem do dia, acordar muito cedo todo dia, dormir muito cedo todo dia. Mas tipo, eu sempre tive esse sonho. Eu sou do interior. Aqui no interior, para você ir para uma faculdade federal é muito complicado. Então você tem que se esforçar muito. Então eu me esforcei muito e consegui entrar. Que massa, eu não sabia que tu era do interior. Então me diz como é, me conta como é a tua rotina, assim, dia a dia, por exemplo, como tu mora em Vertente, né? Vertente. Como tu mora em Vertente, como é que fica? Tu mora aqui em Recife, tu mora próximo à universidade, onde é que tu mora, como é a tua rotina, se tu volta para lá no final de semana, como é, enfim. Então, eu moro em Recife, porque só em Vertentes umas 3 a 4 horas de viagem de ônibus e só tem um ônibus. Então, não tinha nem como acontecer. Então, eu moro em Recife, eu acordo cedo para ir para aula e fico até o fim das aulas, que depende do período, você vai montando sua grade e às vezes tem aula que acaba de 5, às vezes de 10 da noite, depende muito. Então, tu mora próximo à Federal, né? Isso, isso, eu moro pertinho na fase. Massa. Tu poderia dizer um pouco sobre quais são as disciplinas que vocês pagam durante o período? Eu sei que tu tá no quarto período, mas quais que tu pagou até agora e as que tu sabe que tu vai pagar à frente? Então, eu ainda estou muito nas cadeiras de engenharia, que todas as engenharias pagam. Mas eu já paguei, estou pagando Fundamentos da Biologia, quer dizer, estava pagando até a paralisação, e paguei a Metodologia Científica, que são basicamente cadeiras laboratoriais, que é para você aprender Fundamentos da Biologia mesmo, trabalha muito com a microbiologia, os fundamentos básicos que cada alimento contém. Então dá para você ver como estudar ele a nível microbiológico, a nível biológico, para tipo alterar as propriedades dele, para melhorar as propriedades dele. E as cadeiras são muito nesse sentido de estudar, ter como base alimentos, estudar processos industriais, processos químicos, processos laboratoriais para melhorar a vida do ser humano. Entendi. Tu pode dizer algumas lugares, instituições que vocês, como engenheiros de alimentos, podem atuar, podem trabalhar? Basicamente, toda indústria que trabalha com alimentos. E foi uma coisa também que me fez querer cada vez mais entrar em engenharia de alimentos, foi porque em Recife, o mercado de industrial, mais da metade é feito por indústria de alimentos. Então, se eu queria tanto entrar no mercado industrial, acho que alimentos era uma certeza maior que eu conseguia entrar. Então, pode ser variados, pode ser desde empresas de aromatizantes até empresas que trabalham com uma longa gama de alimentos, como, sei lá, Nestlé, por exemplo, Coca-Cola. Massa.
Como tu mora longe, né, da tua família, eu acredito que tu tenha amigos também, vertentes, familiares, enfim. Como é a questão da saudade? Como é, enfim, esse processo de estar longe? É complicado porque, assim, toda a minha vida eu morei com os meus pais e eu estava sempre com eles, sempre que eu precisava. E quando começou a federal foi quando eu me mudei e foi quando eu disse, puxa, agora eu sou adulto. Agora quem resolve as besteiras sou eu. Eu percebi que eu era adulto quando eu estava indo no médico sozinho e enfrentando tudo sozinho. Então, tipo, é complicado, mas eu faço o máximo para voltar aqui sempre que possível, 2, 3 vezes no mês, quando dá. Às vezes não dá, aí então só vem uma vez ou nem vem um mês. Mas eu faço o possível para estar aqui. E quando não dá para estar, é chamada de vídeo, ligação. Tá sempre próximo, mesmo estando distante. Em questão de financeiro, tu recebe algum auxílio da universidade ou então auxílio dos teus pais mesmo? Ou então tu trabalha, estagia, como é? O pior é que eu não consegui. Eu só consegui a isenção do RU. Eu tentei 2 vezes. Levei os documentos, me inscrevi, mas não rolou. Então, dá pra me virar com o RU, que é onde eu me alimento às 3 vezes, o restaurante universitário. Me alimento às 3 vezes no dia e meu pai e meu irmão pagam meu aluguel, então super tranquilo. Massa. Agora eu vou abrir para algumas perguntas que as pessoas fizeram Uhum. no Instagram. Tá. Primeiramente, Bezerro 0N perguntou qual a importância do movimento MEJ na MEG. fixação MEG, MEG na fixação do engenheiro alimentício no mercado. Então, o Movimento Empresa Júnior, ele é um movimento que ele dá essa vivência de mercado. Faz com que alunos que ainda estejam na graduação, eles consigam trabalhar para grandes empresas. Então, é um movimento muito massa, principalmente porque tipo, ele não tem só essa pegada da experiência, mas também de realizar o sonho do cliente que está contratando. A gente trabalha, sim, com grandes empresas, mas também empresários que têm um sonho de investir, de crescer. Então, isso é muito importante por ter esse contato com o mercado. Certo. Então, esse MEG, é MEG, né? É MEG. MEG é o Empresa Júnior, né? Isso. Tem de vários cursos. O Matheus FPP perguntou qual a diferença para um Desprod de um engenheiro de alimentos para um Desprod de gastronomia. Então, tem muito esse meme que a galera faz de engenharia de alimentos, engenharia de gastronomia, engenharia de nutrição, que a galera faz muito para tirar onda. Tanto é que toda vez a galera vem e pergunta, ei, pô, abriu vaga no Masterchef, tu não vai estagiar? Não, Toda vez tem esse meme. Mas são dois mundos totalmente diferentes. A engenharia de alimentos, ela trabalha na indústria, também está focada no sabor, porque é um alimento, ninguém vai comer se for intragável. Mas o Desprod é desenvolvimento de um novo produto, é voltado exclusivamente para o sabor, para tipo, uma receita nova, uma comida nova que para realmente agradar as pessoas, de um restaurante, por exemplo. Mas o Desprod de engenharia de alimentos é voltado para estudar estruturalmente ele. Estudar a estrutura do alimento para fazer com que ele não contenha tal produto, que ele contenha algum insumo que aumente a vida útil sem prejudicar o ser humano. Ou até o mesmo, ter uma garrafa de água que é uma embalagem que ela não contenha plástico na sua composição para preservar o meio ambiente. Entendi. O J.Mateus.as perguntou como fazer com que os alimentos sejam menos processados com o aumento da demanda da população. É isso que está sendo estudado mais amplamente. Antes era muito focado em só melhorar o alimento, estender a validade, e não era tão visto quão nocivo ele era para o ser humano. Teve uma cadeira que a gente fez um estudo de três insumos que poderiam aumentar a vida útil de alguns alimentos.
E o que ganhou, ele aumentava a vida útil, acho que, tipo, de uma maçã, depois que descascada, para, tipo, 3, 4 meses, sem escurecer. Sendo que esse insumo, ele era muito pesado. Esse insumo, ele causava intoxicação, ele causava diversos problemas ao ser humano. Esse insumo era o mesmo que é usado para tirar toco de árvore, para, tipo, abrir os poros e conseguir queimar o toco. Então, tipo, ele era tinha a melhor aplicação, mas ele era o pior, ele era o que mais nocivo ao ser humano. Então, Bem tipo, Chernobyl, né? bem Chernobyl. Então, acho que quando a pessoa comia depois da terceira mordida, já ganhava o terceiro braço também de cura. Ótimo. E, Entendi. então, é muito isso. O Biel Ramos perguntou qual a receita mais difícil que tu já fez até hoje no curso. É, é o velho meme. Então, vai ter um miojo muito, muito diferente que é realmente difícil de fazer. Mas, como eu sempre falo, engenharia de alimentos é muito diferente de gastronomia. E eu não sei cozinhar, eu sou muito ruim na cozinha. Eu quase boto fogo na cozinha. E sim, eu sou a vergonha da profissão, eu não sei cozinhar. O Felipe. Calma. O Lipe Fandrade fez 4 perguntas. A primeira foi: os professores são bons? Os professores são, assim, tem uma peculiaridade dos professores. É que de todos os professores de engenharia de alimentos, só um é formado em engenharia de alimentos. Ok. Os outros são formados em outros cursos. Então, porque, como eu disse, em Pernambuco esse curso é justamente 10 anos, então foi muito difícil achar um professor, inclusive o único que tem, ele é de Minas Gerais, que ele inclusive é o coordenador do curso. Uhum. Então, eu gosto muito dos professores porque eles são mais jovens, porque entraram agora no mercado, então eles estão muito renovados, eles estão estudando coisas que às vezes as grandes indústrias nem usam ainda. Eles estudam muito massa. Essa renovação na UFPE é algo muito bom, porque às vezes tem professores que já estão ensinando há muito tempo e às vezes você acaba pegando esse conhecimento que muitas vezes são conhecimentos que já estão arcaicos, as indústrias não usam mais. Sim, com certeza. A outra pergunta que ele fez foi: vocês são os responsáveis pelo churrasco nos rolês? Pelo quê? Pelo churrasco nos rolês. Não sou, velho, mas se quiser me convidar, eu fico olhando as cartas. A outra pergunta que ele fez foi: qual a diferença entre engenharia de alimentos e gastronomia? Então, é bem aquilo que já foi falado, gastronomia é voltada para o sabor, para a arte da culinária. Engenharia de alimentos para a otimização do alimento dos processos industriais. Pode ser que fique mais gostoso, mas o importante é que fique mais saudável, com menos desperdício, mais aplicável e outros N fatores. Uhum. Outra coisa que ele perguntou foi: vocês aprendem a fazer pão e cerveja nas aulas? Queria muito, mas infelizmente não. Principalmente cerveja, que isso é realmente uma aula incrível, inclusive fica a dica aí para os professores. E a próxima pergunta agora vai ser do Paulo, Paulo_Vieira.neto, e ele perguntou assim: como é conciliar uma rotina de estudos puxada com a vida pessoal? Então, é você ter responsabilidade na hora que você for colocar as suas cadeiras. Porque não adianta você botar 10, 12 cadeiras, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá se estressando, tá tendo que dar vida e no fim não aprender nada, não aproveitar nada. Eu acho que qualidade de vida é fundamental para conciliar uma boa vida de estudos. Estudar é muito diferente de aprender. O Paulo também perguntou quais os maiores obstáculos em manter o foco durante os estudos. Então, geralmente a faculdade ela está basicamente na época que você está se tornando adulto, que você está conseguindo sua independência. Então, vão ter N batalhas internas na sua vida e você tem que vencer cada uma delas enquanto vence a longa batalha que é a faculdade é complicado.
Então, o importante é você, quando precisar, buscar ajuda, você manter sua saúde mental e tentar ter lazer também, porque todo mundo deve ter lazer, todo mundo deve ser feliz, e ao mesmo tempo não desapegar dos estudos. A Mirlis Melo perguntou quais os impactos da engenharia de alimentos no cotidiano. Então, uma das coisas que me fez me apaixonar pela engenharia de alimentos é que numa cidade, numa sociedade, tudo pode parar. Mas tem uma coisa que, tipo, não pode faltar de forma nenhuma, é alimento, velho. Se o povo não comer, o povo morre, tá ligado? Então, você ter noção nisso, você tá trabalhando também com uma forma de evitar o desperdício, de fazer com que as pessoas que precisam tenham esse acesso ao alimento também, ter essa pegada social e ao mesmo tempo tipo tá melhorando a qualidade da vida das pessoas é algo importantíssimo. O Nil Ponto Americano perguntou, ele fez uma afirmação, cara, né? Uhum. Engenharia de alimentos é relativamente nova para a UF. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Então, as desvantagens é que você não vai entrar num mercado já estruturado, que você já sabe basicamente muita coisa, sabe quais empresas que dominam, o que fazer, onde fazer e procurar emprego, algo do tipo. Você não vai ter essa estrutura. Mas uma coisa super interessante é que é um mundo novo a se explorar. E principalmente falando do Nordeste, que tem um bioma único, tem matérias-primas que são muito difíceis de encontrar fora daqui. Você pode estudar matérias, no caso de alimentos, que não são estudadas ainda e pode fazer descobertas, pode mercado, recriar o mercado. É um mundo de possibilidades. Aí cabe a você, tipo, usar positivamente isso. O Nil Ponto Americano perguntou, ele disse que iria ser massa ouvir a tua visão sobre o sistema ABI. O que tu acha sobre? Eu acho que ele é fundamental para que você se descubra. Porque com 18 anos, ou 16, ou 17, 19, tanto faz, quando você entra na federal ou em qualquer faculdade, você geralmente é mais jovem. Então, é muito complicado você, com essa idade, ter que decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Você, com 20 anos, decidir o que você vai fazer por 80. Então, a partir dessa possibilidade que o ABI dá, de você entender todas as engenharias, dá para você, se entendendo, poder escolher o que é melhor para você e não só o que você vai cursar, mas o que você vai cursar de forma feliz, de forma que vai te dar prazer de fazer. Uma coisa bem diferente também é viver e se sentir vivo. A MND, acho que é Amanda Bezerra, né? É. A MND-BZR perguntou para que serve essa profissão. Serve basicamente colocar o alimento, a alimentação humana no centro e dali você começar a desenvolver processos para otimizar. Seja para buscar formas de conseguir mais energia, conseguir mais carboidratos de um alimento, conseguir que ele seja menos nocivo, que seja menos processado, e a partir daí melhorar e também para que a indústria ela consiga produzir mais em menos tempo e assim como o tempo é dinheiro, conseguir ganhar mais. A Miris Melo perguntou como acha que vai ser a adaptação do engenheiro de alimentos pós-pandemia. E a MNDBZR perguntou o que vai ser dela, né, da profissão, no futuro pós-coronavírus. Basicamente, o foco de engenharia de alimentos é o alimento propriamente dito. Então, você coloca ele no centro e acho que uma das coisas que mais ficou em falta na quarentena foi a distribuição desse alimento. Porque com o comércio fechado, os caminhões não podem parar, não podem continuar. Então, muitos mercadinhos eles ficaram sem abastecimento. Então, eu acho que um dos focos, possivelmente, vai ser a logística. Vai ser como conseguir diferentes tipos de alimento para diferentes partes de um país ou do mundo, tá ligado? E isso é muito importante, principalmente no ponto que você vê que a fome no mundo ela não é causada pela produção de alimentos. A gente tem alimento suficiente para alimentar todas as pessoas no mundo, mas é causado pela a má distribuição.
muito alimento se perde, vence, fica ruim e muita gente morre de fome. Então, a partir desse momento que a gente vai começar a melhorar a distribuição, a logística, a gente pode não só melhorar a vida das pessoas que já têm uma boa qualidade de vida, como no mundo como um todo. E para finalizar essa parte das perguntas do Instagram, o Nielsinalex perguntou como calcula quantos andares dá para ter a lasanha. Então, se fizer uma laje bem feita no primeiro andar, o segundo e o terceiro é tranquilo. Agora, me conta, quais foram as tuas maiores dificuldades? Quais são as tuas maiores dificuldades dentro do curso, dentro da universidade? Basicamente é que, como eu falei, eu entrei na faculdade. Na mesma época eu estava me tornando um adulto, estava começando a lidar com novas responsabilidades. Então, assim, foi muito complicado, principalmente a parte de cuidar de mim, de cuidar da minha saúde mental. Porque quando eu fui entrar, foi um choque de realidade, diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, foi muito complicado, eu tive problemas de saúde mental e eu tive que ir atrás de alguém para resolver e tal. Então, foi muito complicada essa parte, principalmente. Mas a partir do momento que você se bota no foco, bota a sua saúde em primeiro lugar, saber que tipo, não adianta você estar se matando e depois não tá valendo a pena, você resolve tudo quando se coloca no foco. Tu falou que procurou, né, ajuda, um apoio psicológico. Uhum. E como a universidade te ofereceu essa ajuda, ou tu procurou por si mesmo, particular, por fora, enfim? A UFPE, ela tem à disposição vários psicólogos e, se precisar, até psiquiatras. Então, é muito importante você buscar essa ajuda. Então, foi assim como eu consegui lidar com isso. Assim, o primeiro passo é o mais difícil, tipo, você ter coragem de admitir que você está mal, que você está passando por problemas e que você não vai resolver isso sozinho e não adianta você ficar se martirizando. Então, o primeiro passo, você ter essa confiança, é o mais difícil, mas depois daí fica mais fácil você se entender e entender sua realidade. Com certeza. E por último, para finalizar, eu queria que tu desse algum conselho para quem está em dúvida sobre o curso, quem está nessa fase de vestibular, enfim. Então, o primeiro conselho é se esforçar para entrar na federal, porque é difícil, mas vale a pena. Acho que a grande diferença da federal para uma particular é porque a federal tipo, não é só uma universidade, ela é um mundo. Lá você pode aprender várias coisas de vários cursos, você ter várias experiências, e isso é muito incrível, já vale muito a pena. Acho que meu segundo conselho é esse. Você aproveitar não só o curso que você faz, mas o universo ao redor dele. Eu mesmo, durante os períodos, eu sempre gosto de colocar uma coisa diferente para não ficar bitolado com o curso, com as cadeiras. Nos primeiros períodos eu estava no MEG, que me ajudou muito ao crescimento profissional. Aprendi muita coisa sobre liderança, comunicação, dei capacitação sobre liderança, comunicação. Então isso é muito importante. Agora, nesse último período, eu estava pagando uma cadeira no Centro de Informação, que é o SIM, uma cadeira sobre projetos, uma coisa super assim, importante para o meu futuro e para mim, Gabriel, como pessoa. Então, assim, é muito importante você não buscar só o desenvolvimento como aluno, mas também o desenvolvimento como pessoa. Você usar esse mundo ao seu favor. Tem vários outros idiomas que você pode aprender, idiomas diferentes do usual, cadeiras diferentes do usual. É muito isso. E o meu terceiro conselho é um terceiro incrível. Um conselho incrível. Em alimentos, sempre tem análise sensorial, que é o quê? Alguém desenvolvimento algum produto e eles têm que ter uma qualificação, se as pessoas estão gostando desse produto ou não. Então, você pode ir lá e experimentar, porque é comida. E é muito bom, porque sempre tem coisa boa. O ruim é que, às vezes, é uma coisa muito peculiar. É tipo, oba, tem pizza. Aí depois você vai ver que é pizza feita com formiga africana, uma coisa assim. Massa. Mas é bom, às vezes tem até bebida alcoólica. Recomendo. É isso, essas foram as perguntas, as dúvidas. Agradeço pelas respostas, foram muito esclarecedoras, principalmente para mim que não entendia muito sobre. Então tá aparecendo aí o Instagram do Gabriel.
Se vocês quiserem tirar dúvida com ele, podem entrar aí. Eu sempre quis fazer isso. Podem entrar aí no Instagram deles. Pode comentar aqui no vídeo também, que eu vou estar respondendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ajuda, é só falar e é isso. E é isso, gente.